Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com algumas perguntas que nós vamos reunir aqui. Né? A primeira é de Felipe Charra. Olá, professor Dunker, sou o Felipe Charra e gosto muito de seus livros e vídeos. Estou lendo A Reinvenção da Intimidade. Quero pedir um vídeo sobre personalidade narcisista. Eu acho que já tem algo parecido. Os perigos de conviver com uma pessoa que tem esse transtorno. Como identificar o narcisismo, como escapar. Em que grau ele é considerado perigoso. Sempre pensei que o narcisismo fosse supervalorização da vaidade, da beleza, mas descobri que é muito mais. É verdade. O narcisista pode ser manipulador? Sim. Peço também dicas de leitura para estudar esse transtorno. Também Tiago Bressan. Quer dizer, se você rompe com seu amigo por diferenças políticas e ideológicas, você é narcisista e, como quase todo narcisista, um autoritário infantiloide incapaz de ressignificar e reelaborar o pacto de amizade. É uma forma de ingratidão a tudo que essa relação te deu até ou te dá até hoje. A empatia e o perdão, no meu modo de ver, são processos racionais. Como diria Nelson Rodrigues, a razão é tão difícil quanto a castidade. Boa, Thiago! Também a colocação de God Beautiful. Vamos dizer, uma pessoa narcisista pode ter sim empatia, já o nível doentio do narcisismo, ele é desprovido de empatia, culpa e remorso, como em psicopatas e sociopatas, que são o nível doentio do narcisismo. Então a gente tem aqui várias perguntas em torno de narcisismo e empatia e assim, as patologias do narcisismo. Vamos começar lembrando que o narcisismo é uma estrutura da subjetividade. Então, todos nós temos o nosso narcisismo, se é que temos um eu. Né? Onde há um eu, há uma relação, portanto, de reconhecimento em relação ao outro, de reconhecimento em relação a si, e reconhecimento de si e do outro a partir de um terceiro. Por isso, o narcisismo não é só o fechamento dual, como a gente tem em algumas leituras do mito de Narciso. E nem o fechamento individual, como a gente tem algumas leituras do narcisismo como egoísmo, né? Como uma pessoa assim, excessivamente autocentrada. Narcisismo é uma estrutura, e é uma estrutura A3. Né? O Lacan desenhou bem isso. Né? Tem o de onde você vê, tem o reflexo no outro, tem a imagem que é formada a partir desse reflexo e tem a apreensão dessa imagem. Né? As modificações que essa imagem pode sofrer. Então, para começar esse desenvolvimento, eu queria mobilizar a noção de empatia, né? Que é uma noção que tornou-se assim, bastante popular e ela também tornou-se bastante usada para se referir a pessoas que não têm empatia, né? Que seriam, então, uma patologia do narcisismo. Verdade, mas não tão rápido. Porque a noção de empatia, vamos lembrar, né? Ela começa lá na teoria da estética. Ela não é um conceito originalmente psicológico. Ele é um conceito desenvolvido pelo Vischer por volta de 1850, 1870, analisando pinturas e principalmente pinturas do romantismo alemão. Pinturas que inspiravam uma certa movência da alma. Um certo vou entrando dentro desse lugar tão acolhedor, tão pitoresco, eu vou me assim simpatizando de uma certa forma com aquele personagem, né, daquela tela. Ou então eu vou me afastando. Empatia tem uma relação muito grande com afetos, emoções e sentimentos, mas também com distanciar-se, aproximar-se, mover-se. Porque nessa movência a gente tem reapreensões do corpo, que são reapreensões dos afetos e que nos enlaçam com o outro. Ou então, que nos inibem na relação com o outro, como os afetos, que são os afetos sociais, inibidores,
como a culpa, a vergonha e o nojo. Freud diz, esses 3 afetos, eles dependem, assim, de como você resolveu o seu complexo de Édipo, como você, assim, interiorizou a lei do ponto de vista da expectativa de relacionamento e reconhecimento com o outro. Mas voltando ao Vischer, ele descrevia esses processos, né, e chamou isso de Einfühlung. Ein, né, você pode dizer reunião, Fühlung é sentimento. Então, quando eu estou diante de uma imagem, né, uma imagem que me mobiliza como um outro, que representa um outro, isso evoca um sentimento comum. Então a empatia e o comum são 2 conceitos, vamos dizer assim, intercambiáveis. A empatia, o comum e a intimidade são conceitos em linha. O que aconteceu? Um psicólogo inglês chamado Titchener leu as coisas do Vischer e disse, puxa, isso aqui não é só estética, isso aqui é psicologia. Como é que eu vou traduzir essa palavra do alemão, Einfühlung, para o inglês? Falou, eu não tenho um bom cognato, então eu vou criar uma palavra em grego. Mas veja, não é uma palavra que estava lá nos gregos da antiguidade, é uma palavra nova, recente, né? E daí ele cria o empathy. Bom, o Freud leu o Titchener, leu o Turkle, leu outros autores ingleses dessa época. O Freud, vocês lembram, né? Teve uma forte inspiração no associacionismo escocês, né? Do Stuart Mill. Ele até traduziu um texto desse autor. E junto com isso vem essa ideia da empatia que o Freud usa. Então, não vale a pena a gente insistir num tratamento, né, psicanalítico, especialmente quando você pensa no seu começo, se não houver essa empatia. Mas a empatia não é a simpatia. Simpatia é um momento de identificação, mas é um momento de identificação mais simples, né, dependendo do tipo de identificação. Mas é uma identificação com traços comuns. A ideia do comum. Eu consigo estar com você na mesma distância em relação a um traço ou objeto. A gente então se identifica. Mas isso significa que a gente tem empatia? Não. Significa que a gente tem uma simpatia. A empatia começa e ela vai além da possibilidade de se colocar no lugar do outro. Aliás, muitos narcisistas patológicos são ótimos manipuladores, porque eles justamente conseguem se colocar perfeitamente bem no lugar do outro, ver as coisas com os olhos do outro e daí manipulá-lo. O que aquele menos psicopático, menos sociopático não consegue fazer? É se colocar no lugar do outro sem levar junto a sua cabeça, o seu olhar. Então, desse ponto de vista, aquele que sofre uma patologia narcísica é aquele que faz melhor esse colocar-se no ponto de vista do outro. Isso não é empatia, isso é empatia, isso é uma fase mais simples e mais primitiva do nosso laço narcísico. A empatia começa quando eu reconheço que o outro não é um ponto de vista. Vai começar porque ele tem 2 olhos. Então, fecha um, abre o outro, muda a coisa. O outro não é um ponto de vista. O outro, ele tem corpo. O outro tem um estrangeiro dentro dele. O outro tem um inconsciente. O outro tem demônios. O outro tem coisas que ele não sabe. Puxa, ou seja, o outro não é um sujeito desencarnado. O outro é um sujeito dividido. O outro tem, portanto, incertezas dentro de si. A empatia começa quando você consegue tolerar e receber e ser afetado por essas incoerências, por essas ilegitimidades, por esses defeitos, por essas incapacidades. Porque de fora do outro, você pode olhar para isso e até pressentir que isso está ali. Só que você se afasta disso ao julgar, ao dizer, não, isto é algo que não é como eu. Justamente, a empatia começa quando você encontra algo que não é como você. Até aí só tem simpatia e identificação. Nesse não é como você começa então a ser afetado. Aonde? Pelo seu olhar? Não. Também no seu inconsciente. Também naquilo que você não sabe. Também naquilo que está por se constituir.
E quando você é afetado assim, ou seja, a empatia precisa de um modo específico de afetação, né? Perguntou, respondi. Me deu, eu já devolvi. Isso não é empatia. Por quê? Porque isso não testemunha o tempo de apreensão do outro naquele que fala. Isso não testemunha o tempo de acomodação daquilo que o outro te fez sentir. É muito importante para o clínico. Por que esta pessoa me faz sentir raiva? Por que esta pessoa me faz sentir pena? Por que essa pessoa me faz sentir o que eu estou sentindo? Isso tem que ver com o outro? Sim. Isso tem que ver com você também. Ou seja, primeiro tempo, colocar-se no lugar do outro. Segundo tempo, o tempo do outro no outro. Terceiro tempo, o outro em si. Você sendo afetado por isso, mais além da cognição, do juízo, mais além dos valores tácitos ou explícitos. E daí, o trajeto da empatia termina com o quê? Com uma formulação de uma resposta. Né? Ser empático não é dizer estamos juntos, sinto igual. Ser empático é começar uma conversa, é propor um laço, é ter um percurso com o outro. Ou seja, o que você diz que acrescenta algo ao outro? O que você diz que surpreende e quando a empatia real acontece, surpreende tanto ao outro quanto a você. Porque aí a tua resposta, ela vem desse terceiro lugar. Ela vem como efeito e testemunha desse trajeto. Ela vem como uma palavra que não tem dono, que não tem propriedade. Ela vem como uma palavra que não quer receber do outro elogio e gratificação, que não está sedenta por olha só como eu te amo e reconheça que você, enfim, está recebendo uma coisa muito preciosa. Olha lá, outra patologia narcísica. Quer dizer, eu estou assim escutando o outro, mas é porque o outro vai me alimentar narcisicamente, egologicamente, de mais amor, carinho, dedicação. Ele vai me reconhecer e vai ter uma dívida comigo. Não, isso não é nada, isso não tem nada a ver com empatia. A empatia começa quando o que fala não é lá nem aqui, mas é o comum. O que fala é a palavra que atravessa, conforme a definição de dialética. O que fala é a verdade que surge aqui do nosso encontro e que propõe um segundo encontro e um terceiro encontro e que perspectiva a nossa relação para um futuro. Nada que ver com aquele que te abraça, que diz que você está certo, que é isso mesmo e que depois vai embora. E não te deixa nada, e que ele simplesmente te, assim, projeta uma cascata de afetos, vamos dizer assim, alienantes, aí sim. A gente teria que dividir afetos alienantes e afetos transformativos. É o que a gente faz no bom uso da empatia em análise. A gente cria um comum. A gente cria um terceiro, como diz o Ogden, né? o terceiro analítico, como diz o Winnicott, né? A terceira área da experiência, como diz o Lacan, o simbólico como terceiro. Quer dizer, há uma insistência nessa direção. Então, aquela pessoa, ela pode estar muito próxima de você, muito íntima de você, e te dizer coisas que machucam muito, coisas que vão atravessar a tua alma, coisas que vêm da parésia, né? Como os gregos diziam, o falar franco. Seu verdadeiro amigo, ela não está aí para dizer o que você quer escutar. Isso é narcisismo numa das suas patologias. O seu verdadeiro amigo está aí para dizer as coisas que você não quer saber, não consegue escutar, está difícil de perceber. E mesmo assim continuar o seu amigo, né? Continuar no laço com você. E aquele que vai dizer as coisas difíceis. E aquele que vai, às vezes, não perco a piada, mas perco o amigo. Essa dito popular, no fundo, ela aponta para o quê? A palavra é mais importante do que, bom, essas esfrega afetivo, que a gente é bom, se ama e caramba. Que às vezes é bom, mas não é isso a empatia. Eu acho que temos um livro que é um tratamento para as patologias da empatia, as dificuldades, né? Quer dizer, não saio de mim. É uma dificuldade. Eu só vejo o outro como um ponto de vista. É uma dificuldade. Ou quando vem o outro do outro, eu fico com medo, porque é muito sofrimento, vai pegar. Patologia narcísica, distanciamento. Ou então, quando vem isso, eu me capturo, eu me entrego e me misturo com outro, e daí cria aquela geleia geral. Ou então,
escuto, mas não consigo criar algo para acrescentar na nossa jornada. Todas essas são o quê? São variantes de um narcisismo que podia estar melhor colocado. Tem um tratamento para isso, né? E não vamos condenar as pessoas, dizer, não, ele não é empático. Tem alguns que são não empáticos profissionais, né? E isso desabona muito a pessoa, especialmente se ele é política ou ele se põe a representar nós de alguma maneira. Mas tem, então, estou ensaiando, né, esse livro de Cláudio Tebas, um autêntico manual sobre empatia e como enfrentar personalidades narcisistas, né? Como é que o negócio chama? Ser bom não é ser bonzinho. Com um título ele conseguiu pegar toda a ideia, né? Quer dizer, ser bonzinho é o quê? É uma imagem que a gente adora ter. É uma imagem em que você se vê sendo amado pelo outro como um dia você acha que foi amado por X, né? Bonzinho. É a pessoa que não consegue dizer que acabou aquela relação. É a pessoa que não consegue dizer tchau. É a pessoa que não consegue dizer algo que vai magoar o outro. Por quê? Porque ela acha que a obrigação moral é amar e se adequar ao outro. Bonzinho. Ser bom é outra coisa. Ser bom implica fidelidade ao desejo, fidelidade à relação, implica empatia real, não simpatia identificatória. Olha o subtítulo que ele inventou. Como a comunicação não violenta, então aqui a gente já tem uma coisa importante, né? Que é o caráter de não violência, nem violência simbólica, nem violência física nesse trajeto, que pode ser duro, que pode ser cortante, mas não pode ser violento, né? E a arte do palhaço podem te ajudar a identificar e expressar as suas necessidades de maneira clara e autêntica, né? Duas ideias muito importantes para a comunicação não violenta, que é o paradigma com o qual o Cláudio, meu querido amigo, o palhaço, nós temos o Palhaço Psicanalista, que publicamos juntos, e agora ela está nesse livro solo, que está muito bom, né? E que termina, e evitar julgamentos como o desse título. Olha só, aplicou em você ironia, piada, né? Você acredita que ser bom não é ser bonzinho? Agora eu tenho uma certeza, tenho uma convicção, eu lutarei a cruzada dos bons contra os bonzinhos. Errou tudo, porque o que isso diz da tua necessidade, o que isso diz daquela pessoa, o que isso diz daquele momento. Então são dicas ótimas, né, sobre como patrocinar e criar esse espaço, né, de sinceridade, né, de acolhimento, mas de relação com a verdade, que é o que o palhaço tem. O ator pode ou não ter isso. Por quê? Porque o ator representa. O palhaço não. Assim, né, como o psicanalista, ele é uma espécie de reverso do psicanalista, o palhaço ele é aquilo que ele está expressando naquele momento no palco. Assim como o psicanalista não é o descer, né, ele joga com o seu descer na sua prática como psicanalista. Então, ser bom é reconhecer uma realidade do conflito. Ser bonzinho é negar essa realidade. Ser bom é dizer aquela palavra dura, mas próxima da verdade. Ser bonzinho é dizer o que os outros estão esperando. Ser bom é jogar com sua condição de vulnerabilidade autenticamente. Ser bonzinho é, assim, se vitimar, instrumentalizar a sua dificuldade, potencializar a sua demanda como uma obrigação para o outro, como uma obrigação agressiva para o outro, como uma denúncia. Não tem nada a ver com ser bom, tem que ver com, assim, no fundo eu sou bonzinho e não fui reconhecido. Você precisa me reconhecer, a vida me deve, o mundo me deve. Não tem nada a ver com ser bom aqui, no sentido que o Tebas está trazendo pra gente. Então tem os jogos, tem dinâmicas de grupo, tem como a gente, como o processo de escuta e de empatia tem que ver com a potência de contar histórias e com a potência de brincar, né? Porque o brincar cria esse estado de ficção no qual é possível te dizer algo, né? Por quê? Porque nós estamos naquele jogo, nós estamos naquele universo, que o Freud chamou de transferência, mas o outro pode chamar um RPG da vida, é um momento da paixão que estamos os dois num espaço de confiança e segurança em que
A palavra pode vir e eu posso me escutar através do outro, assim como o outro pode se escutar através de mim. Ou seja, onde vai importar menos quem nós somos e mais o que nós estamos fazendo juntos. Ser bom é ter a potência de comunidade. Ser bom é ter uma potência de intimidade. Ser bom é estar compartilhando com o outro não os seus julgamentos, convicções, políticas. Inclusive, este comentário aqui é muito bom, né? Se você... essa Bolsonaro, detesto, horrível, joga fora. Isso não é empatia. Né? A empatia é justamente aquela pessoa que não é como você, que é outro mundo, que é outra escala, que pensa diferente. E a gente vai comum. E a gente vai na palavra. E a gente vai numa intimidade que, para poder acontecer, vai precisar do lúdico. Que acontece com aquele mal-humorado que está discutindo teses no domingo, na almoço de família. Ela não está vendo a ficcionalidade daquele encontro. Né? Então, não é o valor tético do que ela diz, né? O valor de verdade verificável. Bom, se isso é o que você faz quando você fala, quando você diz o que você diz. Quer dizer, não é passividade, também não é atividade, mas é uma espécie de alternância, né? Que vai permitir diferenciar um dos capítulos que eu mais gostei desse livro, Editora Paidós, né? É uma tese que a gente tem aqui também apresentado várias vezes, de que Brasil hoje, né? A lição número 1, culpa não é responsabilidade. Procurar culpados não é assumir responsabilidade. E geralmente a gente adora culpar para o quê? Lavar a mão. Dizer, tá lá o problema. Vocês que se virem. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não tenho culpa. Eu estou lá no alto da montanha. Não. Responsabilidade é implicação no processo. Né? Não é ou você, eu. Não, processo. O que você faz para que a realidade que se apresenta assim para nós, né? Aí essa posição terceira, seja essa. O que você faz para concorrer com o processo transformativo? O seu, do outro, de todos nós. Né? Tá aqui, gente. Cláudio Tebas, ser bom não é ser bonzinho. Meu querido Tebas, meu palhaço favorito. Né? Editora Paidós, explicando aí um manual de tratamento prático das patologias narcísicas. Beijo, abraço, aperto de mão. Quem quiser mais antídotos contra narcísicos, vamos beber a água do rio Estige, onde o lento barqueiro Aqueronte olha para você e diz: nuvens narcísicas, Zéfiro, tu que comandas o ar, erga-me para que eu possa voar por sobre tudo isso. Abraço, por hoje é só.